Fala galera, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo sobre perguntas, né, e respostas. Se você quiser perguntar alguma coisa, é só mandar uma mensagem aí pelo WhatsApp, tem aí na minha página, tem no Instagram também. Pode mandar direto para mim ou pode mandar mensagem também pela minha página aqui do Facebook. Serão vídeos relativamente curtos, vai ser uma média aí de 3 perguntas, 2, 3 perguntas por vez, tá? Então, a primeira pergunta que eu recebi é o seguinte: o que estudar para poder reconhecer e desenvolver em cima dos tons com mais facilidade? Exemplo, eu toco em igreja e às vezes eu vou em igrejas bem tradicionais. E aí um irmãozinho chega e pede para tocar em tal tom. Sou meio leigo quanto a isso. Primeiro problema. Segundo exemplo, a irmãzinha chega na igreja para cantar e pede para os músicos acompanharem e ela dá o tom de Lá menor. O que ele faz? Eu comecei aprendendo com meu pai. Meu pai me ensinou me ensinou muito a respeito de violão, tocar e tal. Uma coisa que ele sempre falava que eu comecei a prestar atenção é que ele dizia o seguinte: cada tom tem as suas notas que sempre aparecem, sempre se repetem. Então, por exemplo, quando uma música estava no tom de Mi maior, sempre aparecia um Lá maior, um Si maior, um Dó sustenido menor, um Fá sustenido menor. E aí, por exemplo, mudou o tom é Sol maior, sempre aparece Sol maior, Dó maior, Ré maior, Si menor, Lá menor. Então eu fui começando a perceber isso. E aí quando uma pessoa falava, ó, é tal tom, então eu já sabia que no tom X tenho determinados acordes. Comecei aprendendo por aí. Depois eu comecei a estudar harmonia mais a fundo e comecei a entender o campo harmônico. E é ele que vai te dizer tudo isso, cara. Não tem como fugir, é estudar teoria, é estudar campo harmônico, estudar harmonia em geral. Para responder tua pergunta, é isso aí, não tem como fugir. Estudar harmonia. Outra pergunta que eu recebi foi a seguinte: minha maior dúvida é como organizar os estudos. Por mais que eu aprenda uma coisa aqui, outra ali, acabo me tornando robótico. Quando pego na guitarra, não consigo aplicar o que aprendi. Eu não vou falar muito assim como organizar seu estudo. Tem vários vídeos aí na internet falando como você organizar seu estudo. Tem uns vídeos maravilhosos aí do Matheus Starling, ele explicando sobre organização de estudo, cronograma. O seguinte, vai muito do que você pretende, aonde você quer chegar com a música. Se você quer tocar por diversão ou se você quer tocar profissionalmente, por mais que seja por diversão, mas qual é o seu objetivo? Qual é o seu alvo nesse momento? Você pode procurar aí, pesquisar os vídeos do Matheus Starling falando sobre organização e cronogramas de estudo, que são ótimos. Como colocar o que você estuda na prática. Você está falando aqui, quando você pega a guitarra, você não consegue colocar em prática o que você estudou. Então é o seguinte, cara. Primeira coisa é memorizar o que você quer tocar. O lick que você aprendeu, ou memorizar a sequência harmônica que você está fazendo. Memoriza. Antes de colocar isso ao vivo para tocar, onde você, sei lá, na banda e tal, em casa, sozinho, você vai treinar aquilo dali, memorizar até a exaustão. Depois de memorizar, aí sim você vai para a terceira etapa, que é colocar em prática no ensaio. Funcionou? Tá legal? Aí você começa a trabalhar esse lick que você aprendeu, ou seja lá o que for, em prática ao vivo. Outra coisa que você pode fazer também é pegar esses backing tracks que tem no YouTube, jogar eles lá e treinar o que você quer treinar, colocar em prática em cima dos backing tracks. Te dar um exemplo de lick. Você quer treinar isso aqui. Então, você vai ver onde você pode aplicar essa frase. Então, o primeiro passo é entender. Todo 2/5 que aparecer, eu vou gastar essa frase. Já vi um uso para ela. A ideia, quando você está estudando, não é soar legal, ficar bonitinho. Não, você tem que colocar o lick que você quer, ou sei lá, o assunto, transfere isso para o assunto que você precisar. Você tem que colocar isso em prática em qualquer brecha que você tiver para usar o lick ou seja lá o que for, você tem que usar.
diferentes, mas em acorde que tem essa função, né, de preparação. É isso que você vai fazer, cara. Você vai pegar a mesma frase e vai tentar aplicar em todo momento que der para aplicar. Não tenta colocar só no lugarzinho que ficou legal, que você gostou. Não. É toda oportunidade que você tiver, você vai usar essa frase no seu estudo. Até você internalizar essa frase, que você acha que está robótico, até ficar natural. Tá robótico porque você ainda está aprendendo, tá? Mas depois que você aprender efetivamente, depois que você fizer ele de trás para frente, de frente para trás, vai começar a soar natural, vai deixar de ser você treinando um leak para virar a sua linguagem. O leak vai virar a sua linguagem. Essa é a ideia. Vai ficar natural. É treinar, praticar, 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 exercitar, exercitar até soar natural. Porque se você treinou 1, 2, 3 vezes e vai aplicar, vai soar robótico. Não tem como fugir disso, vai soar robótico, ok? A última pergunta: como estudar com o metrônomo? Como não ficar robótico com o uso do metrônomo? Eu não consigo sincronizar o time com o que eu toco. Como somar estudo e metrônomo de uma forma agradável? Primeira coisa, você está fazendo isso só por diversão? Se é só por diversão, cara, dane-se o metrônomo. Para que estudar com metrônomo? Você não precisa. Agora, se você está levando um estudo para um outro nível, parou, não é só mais diversão, não é só mais brincadeira, você quer levar um pouco mais a sério, vamos dar um exemplo, é que nem escola, cara. Tem dia que você não quer ir, tem dia que você não está a fim de ir, mas você tem que fazer, você tem que estudar, a prova está chegando e você tem que parar e sentar e ler livro, estudar, fazer cálculo, memorizar. É a mesma coisa com o estudo da guitarra. Estudar é estudar, não é brincadeira. Esse é o primeiro ponto. Segundo, cara, é que o metrônomo é uma pulsação, tá? O metrônomo tá ali para te auxiliar, ele não tá ali para jogar contra você. O metrônomo tá no teu time, ele é teu amigo. Nunca tenta seguir o metrônomo, nunca tenta ir junto com o metrônomo. Você falou que não consegue acertar, não consegue tocar junto com o metrônomo, as notas saem erradas. As notas saem erradas porque você tenta tocar junto com o metrônomo. A ideia não é você, não sei se estou me expressando bem, não sei se você vai me entender, mas a ideia não é você tocar junto com o metrônomo, porque quando você tenta tocar junto com o metrônomo, você espera uma batida, você acaba adiantando ou atrasando. Você tem que internalizar a pulsação. Se você tem um determinado time, você tem um determinado andamento, você tem que internalizar aquele andamento para poder fazer o exercício. Não sei se você já chegou a fazer algum tipo de gravação. Normalmente na gravação, o técnico vai colocar 2 compassos só de metrônomo e depois você vai começar a gravar. Aqueles 2 compassos servem para você internalizar o time, para você internalizar o andamento. Todo mundo tem eu chamo de beat interno, tá? Todo mundo tem um BPM interno. E aí funciona do seguinte: você tem que, o ideal é você perceber qual é esse teu BPM interno e começar a estudar o metrônomo dentro desse teu BPM interno. Por exemplo, você pega a guitarra para estudar, vamos pegar um exercício óbvio, simples, 1, 2, 3, 4, pega aquele. Você tá vendo aqui que eu tô fazendo? Tá, 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 ó. Foi bem próximo do que eu fiz anteriormente, o time, porque esse é o meu beat interno desse momento. Então você vai tentar achar isso no metrônomo e vai começar estudando com esse beat, independente do assunto que você vai estudar com o metrônomo. Pega essa tua pulsação interna, começa a trabalhar em cima dela, que aí você não tem que se adaptar, porque é como eu te falei, você precisa internalizar a pulsação. Então, quando você começa com uma pulsação que já está internalizada, fica mais fácil. Na realidade, é o metrônomo que vai te seguir, entendeu? Então, primeiro faz isso.
pega essa pulsação interna, acha qual é o beat e começa a trabalhar em cima desse beat. Outra coisa, no meu caso, tá, eu tenho mais sincronia com o metrônomo quando eu começo a trabalhar com mais batidas por segundo, né? Batidas por minuto. Por exemplo, se esse beat aqui tivesse em, vamos supor que estou em 75, supor, estou em 75, então eu vou dobrar esse beat, porque aí o metrônomo ele vai tocar junto comigo. Eu vou começar trabalhando tipo em 150, ele vai me dar mais batidas. Isso vai facilitar, no meu caso, facilita. Cada batida vai corresponder a uma nota. Tá? Ok. Aí, internalizei isso. Já era o meu beat interno, então eu agora vou diminuir o número de batidas, tá? De batidas por minuto. Vou tirar, sei lá, de 150, vou cortar aí pela metade. Vou para 7,5, duas notas por batida. Então, por toque. Ele vai estar tocando. Tá, 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 tá. Você pode trabalhar assim. E isso vai acabar te dando mais precisão. E vai ficar mais fácil você trabalhar com o metrônomo e não vai ficar tão penoso. Não vai ser um fardo trabalhar com o metrônomo. Beleza? É isso aí.